cheguei! Primeiramente, antes de qualquer coisa, eu já queria te dizer que eu estou com esse casaquinho lindo, não porque ele é só lindo, que eu tô vendendo ele. Por quê? Porque a cada casaco que eu vender, um vai pra doação. Então você compra um e eu dou um. Então só depende de você a quantidade que a gente vai doar. Então, ó, uma mão lava a outra. Vem comigo, porque esse casaco tá tão lindo, tão confortável. Tem minha borboletinha aqui, a minha tatuagem. Tem o Fefe aqui. Tem um ET. Tem um ET enorme aqui nas costas. Enfim, é só você entrar nesse Instagram aqui, @FefeMerch, que vai ter o meu casaco. Então é só você mandar uma DM, vai ter umas coisas que você tem que preencher. E é isso. E depois a gente vai distribuir nas ruas de São Paulo. Então, se você quiser ir comigo, eu vou deixar você sabendo mais pelas minhas redes sociais. Então, se você não me segue ainda nas minhas redes sociais, me segue lá pra você conseguir ver tudo que tá por vir. E é isso. Já te digo que essa história é muito louca. A gente vai falar sobre mães e filhas, então realmente vai dar um bafafá. Então, se você não é inscrito nesse canal ainda, eu peço que você desça aqui um pouquinho, vai estar rolando um tutorial de como você se inscreve nesse canal. Clica nesse like, porque esse like me ajuda, compartilha com seus amigos, pega a sua pipoca, prepara o seu miojo, bota requeijão porque fica gostosinho também e vamos pro vídeo. O que você seria capaz de fazer por vingança? A história que eu vou te contar hoje dividiu muita opinião da galera na época. Eu acho que nesse vídeo também vai dividir muita opinião das pessoas. Então aqui nos comentários eu quero que vocês comecem um debate. Eu quero ver briga, eu quero ver sangue nesses comentários. Brincadeira, mas vamos debater. Se trata de uma mãe que teve sua filha morta e não pôde fazer nada, até que ela pôde e fez. Ela está certa ou não? Vamos aos fatos. Marianne Batten nasceu no dia 3 de junho de 1950, na cidade de Senterstad, lá na Alemanha. Ela passou toda a juventude nesse pequeno vilarejo, nesse lugar, e ela e os pais dela tinham fugido da Prússia Ocidental, então era uma época meio confusa aí na história, então tava rolando uns perrengues, não tava tudo de boa. O pai dela fazia parte da organização do Partido Nazista. Então, pra você entender, ela vinha de uma família bem rígida. Então, você imagina como os pais, a mãe e o pai eram rígidos e ríspidos e, enfim. Ainda na infância, os pais da menina se separaram e a mãe dela acabou se casando pouco tempo depois. Com seus 16 anos, Marianne ficou grávida pela primeira vez. Sim, primeira vez, porque vão vir mais. Então, se prepara. E depois de 2 anos, ela deu à luz a segunda filha dela. Porém, as 2 crianças foram pra adoção, pra orfanatos, porque ela não tinha condição de cuidar dessas crianças. Detalhe, pouco antes dela dar à luz a segunda criança, ela acabou sendo vítima de abuso sexual. Então, com certeza já piorou bastante a saúde mental da menina. Em 1970, ela começou a trabalhar como garçonete em um pub num lugar chamado Lübeck, uma cidade um pouco ao norte da Alemanha. E depois de um tempo, ela foi promovida e começou a administrar os negócios do pub. Pub, pra quem não sabe, é tipo um barzinho. Em 1973, quando minha mamãe estava nascendo, ela estava com 23 anos de idade. E ela engravidou mais uma vez, só que dessa vez ela resolveu manter a criança. E o nome da criança foi Anna Becker. Logo depois do parto, ela acabou tendo que passar por uma cirurgia para não ter mais filhos, ela não queria mais. Isso, inclusive, era uma prática muito comum na época para segurar o controle de natalidade, né, o crescimento da população. Segundo os relatos, Ana, a filha da Marianne, era muito alegre, uma menina feliz, super alto astral. E apesar de Marianne ser solteira, trabalhar para manter a filha, acontecia tudo bem, elas ficavam super de boa e elas conseguiam se manter e viver felizes. No dia 5 de maio de 1980, Ana já estava com 7 anos e ela e a sua mãe resolveram entrar numa discussão. E era meio comum discussão entre as duas, e elas brigaram. E depois de algumas trocas de farpa, a Ana resolveu falar que não ia pra escola. Ela desviou o caminho e foi pra casa de um amigo dela que morava perto da casa dela. Infelizmente, nesse caminho da casa dela até a casa do amigo, ela acabou sendo sequestrada. O homem se chamava Klaus. Ele era um açougueiro de 35 anos e era vizinho da Marianne e da Ana. Klaus já tinha sido condenado uma vez por ter abusado de 2 meninas. Ele foi condenado dentro da cadeia a passar por um processo de castração química em 1976. Era um processo bem comum na época por pessoas que cometiam abuso. Então a justiça acabou diminuindo a pena dele por ele ter feito a castração. E ele foi liberado por não acharem que ele era um risco à sociedade. Só que, tcharam, ele ainda era, uma vez maníaco, sempre maníaco. Inclusive, depois disso, ele entrou em um relacionamento e ele decidiu passar por um tratamento hormonal para desfazer a castração química. Então, não resolveu de nada. De acordo com o promotor de justiça, o homem manteve a Ana em cativeiro por algumas horas até que ele resolveu estrangular
ela com uma meia calça. Depois ele amarrou ela com muita força e colocou ela dentro de uma caixa de papelão e foi enterrada em uma cova rasa às margens de um rio perto da casa dele e perto da casa dela, já que eles eram vizinhos. O Klaus foi preso no mesmo dia porque a namorada dele resolveu ligar para a polícia e denunciar o que tinha acontecido. Pouco tempo depois, a polícia conseguiu encontrar o corpo da menina e ele confessou ter tirado a vida da criança, mas negou ter feito qualquer coisa com ela, nenhum tipo de abuso. Na versão de Klaus, uma menina de apenas 7 anos estava ameaçando ele. Ele estava falando que a Ana estava chantageando ele, pedindo dinheiro. Ela tinha 7 anos. Além disso, ela teria ameaçado ele a contar para as outras pessoas que ele tinha abusado dela se ele não desse dinheiro pra ela. Enfim, o cara surtou, começou a culpar uma menina de apenas 7 anos de idade pra não arcar com as consequências do crime dele. Enfim, alegações no mínimo absurdas. E a Mariane, mãe da Ana, ficou muito irritada, se é que vocês me entendem. Tipo, muito. Imagina um assassino da sua filha falar que a culpa é da sua filha de 7 anos que queria dinheiro. E aí ele matou ela. O julgamento dele começou no dia 3 de março de 1981 e os advogados alegaram que ele agiu daquela forma por conta do desequilíbrio hormonal que ele estava tendo por conta dos remédios. A Mariane, ela ficou cada vez mais irritada e se sentiu obrigada a ver todas essas alegações absurdas do assassinato da filha dela em capa de jornal, tomando uma proporção absurda. Apesar da incerteza do abuso, o julgamento muito provavelmente terminaria com uma sentença bem pesada pro Klaus, tendo em vista a ficha criminal dele já. No dia 6 de março, terceiro dia do julgamento, Mariane entrou com uma pistola escondida no tribunal. E era uma pistola tão pequena que passava. Então ela conseguiu entrar no Tribunal de Justiça com a... Assim que ela teve a chance, ela apontou pro Klaus e atirou 8 vezes, sendo que 7 ela acertou. E ele faleceu na mesma hora. Logo depois, ela perguntou pros guardas se ele tinha mesmo perdido a vida e assim que eles confirmaram, ela ficou aliviada e disse: ele matou minha filha, eu queria atirar no rosto dele, mas atirei nas costas, espero que ele tenha sofrido. E algumas testemunhas ainda disseram que ela ficou gritando, chamando ele de porco e, enfim, xingando ele enquanto ele caía no chão morto. Por conta do que aconteceu dentro do tribunal, chamou bem a atenção da mídia, né? Muitos repórteres foram pra Lubeck cobrir esse caso e muitas pessoas ficaram do lado da Mariane falando: sim, se fosse a minha filha eu faria a mesma coisa, e outras pessoas falaram: não, que atitude de maluca, ela não pode fazer isso, não é lei de Hammurabi, olho com olho, dente por dente. Mariane foi julgada e condenada por homicídio doloso, quando a pessoa tem a intenção de tirar a vida da outra. Ela tinha, muita. Só que como não chegou em um consenso que o crime foi premeditado ou não, ela acabou ficando condenada a 6 anos na cadeia, mas ela ficou bem menos que isso. Ela entrou em 1982 e saiu em 1983. Depois de sair da cadeia, ela se mudou pra Nigéria pra começar uma nova vida longe da Alemanha. Lá ela conheceu um professor, começou a namorar, se casaram, mas o relacionamento demorou 1 ano pra que chegasse ao fim. Depois ela passou um tempo na Itália até que ela descobriu um câncer no pâncreas e ela se viu obrigada a voltar pra Alemanha pra fazer quimioterapia. Um repórter chamado Lucas Bonheman chegou a documentar os momentos finais da vida dela. Em 1996, aos 46 anos, ela acabou falecendo e essa história ficou conhecida como a mãe da vingança. O que vocês acham sobre essa história? Vocês acham que ela tá certa, que ela tá errada? Vocês fariam isso se fosse sua filha, se fosse sua mãe? Deixa saber aqui nos comentários, deixa o like, minhas redes sociais vão estar aparecendo aqui embaixo. Se você quiser esse lindo casaco, @FefeMerch, é só você entrar lá e mandar uma DM. E é isso, eu mesma vou mandar pra vocês e vou mandar alguns brindes, alguns mimos. Ah, se você não maratonou, deixa falar ainda. Maratona, deixa falar, vê todos os vídeos, bota lá no story, me marca que eu vou repostar. E entra no Fefe Vlogs pra você ver todos os vídeos do meu canal de vlogs também. Fui!